Oi, boa noite, Boa noite, tudo bem? tudo ótimo. Respira. Ai, Jesus. Hoje nós vamos falar um pouquinho, né, Rafa, sobre transcender, né? É isso aí. Então, vamos lá. É, Respira. nós sempre falamos aqui, né, que tudo é energia. E, e dentro do que a gente está trazendo, de falar de transcender, é para a gente buscar se aprofundar em tudo que a gente está vivenciando. Então, quando a gente fala de estudo, principalmente dos estudos espirituais, é para a gente se aprofundar e ao mais profundo que a gente puder ir. Ou seja, ir aonde a energia nos permite chegar. Porque o que a gente está vendo hoje são pessoas, nossa sociedade, a nossa humanidade, muito no artificial, buscando coisas rápidas, fáceis. Só que o que a gente está vendo, enxergando? Não estamos obtendo resultado. Nós não estamos obtendo resultado. E esses resultados que a gente vê aí, né, que a gente busca, que a gente quer, por que as pessoas não alcançam? Porque não vai tão profundo quanto precisa. Então, quando a gente fala, por exemplo, né, do autoconhecimento, de novo, né, por que a gente bate Sempre. tanto nessa tecla? Porque é o caminho para a gente obter os nossos resultados, resultados como sociedade, resultado como humanidade e resultado individual também, né? Então, o que a gente vê do autoconhecimento? Quando a gente faz uma busca de querer se conhecer artificialmente, ou seja, numa superfície rasa, a gente vai se conhecer nossos limites muito pequeno, né? Então, o que a gente busca do autoconhecimento? Né? O que a gente o que a gente pensa, o que a gente sente, né? Muitas das coisas, às vezes, a gente fica só na questão materialista, questão profissional, né? O que eu posso ser, como que eu ajo, né? Como eu faço as coisas, quais são as minhas falhas, meus pontos fracos, meus pontos fortes, e para por aí. E não tem resultado. Por quê? Porque os resultados que a gente precisa é uma transformação energética. Então, toda a nossa situação, todas as nossas coisas têm uma questão energética que a gente precisa resolver. Por isso a gente precisa ir a fundo. Então, quando a gente fala assim, busca o autoconhecimento no físico, no mental e no espiritual. Nós, seres humanos, não vivemos um sem o outro. Nós somos esses três pilares, como a gente gosta de explicar. Nós somos físico, espiritual, mental. Então busque soluções para o teu corpo físico, mas também busque para a tua mente. E vai além, vai profundo, vai além, busque soluções para o espírito também. E por uma razão muito simples. O que dá vida para a nossa vida? É uma energia que vem do nosso espírito, que brota da nossa essência. Então, quando a gente fala assim do autoconhecimento, quem é você, né? Quem eu sou? A profundidade que a energia nos permite ir é chegar no nosso espírito. E aí entender, né, toda essa energia, toda essa dinâmica que o universo está mostrando para quem tem olhos de ver. Para quem não quer enxergar, o universo não vai mostrar. Mas para quem está aberto para entender, para querer saber de como o universo funciona, pode ter certeza que a energia vai se apresentar para as pessoas que querem. Porque o universo
a gente já cansou de falar aqui, não força a gente a nada. Ele simplesmente respeita o nosso livre-arbítrio de querer ou não querer. Só que o universo não para, né? Isso nós temos que entender. E nós estamos dentro do universo, e o universo não para. É movimento o tempo inteiro. Então, quando a gente para, nós estamos parados, mas o universo está se movimentando, e o universo tem uma energia que é muito mais forte que a nossa. Então, esse movimento vai nos empurrar para algum lugar. E muitas das vezes é o lugar que a gente não quer. Muitas das vezes é o lugar que a gente não espera estar. Por quê? Porque falta esse conhecimento de entender como as coisas funcionam, né? Então, como a gente já falou, a vida nasce dessa energia do nosso espírito. E quando essa energia brota dentro da gente, ela vai se transformando. Essa energia vem do universo. Essa energia a gente costuma falar que é Deus. E essa energia brota dentro da gente e a gente tem o livre-arbítrio de fazer com ela o que a gente quiser, né? Transformar ela em emoções, pensamentos e atitudes. Só que a gente faz isso, muitas das vezes, sem conhecimento, né? E o universo nos dá o livre-arbítrio para que a gente possa usar essa energia para o bem ou para o mal. Por quê? Porque o universo, Deus, nos ensinou regras, umas leis universais que servem para todos nós. E a gente precisa saber dessas leis, e elas estão aí. Então, quando a gente fala assim, daquela lei, né, explicada, o que você planta, você colhe. Então, o que nós plantamos, nós vamos colher. Plantamos em que sentido? Dessa energia que está dentro de nós. Então, quando essa energia brota e a gente sente ela, e a gente quer fazer o que com ela? O que você quer plantar? Então, pense nisso. O que você quer plantar? Por quê? Porque é o que você vai colher. Ou pensa ao contrário, o que você quer colher? Então plante melhor. Então essa energia, ela se transforma no que nós queremos que ela se transforme. É um querer, é uma vontade. Por isso que a gente fala, se você quer ter resultado, mas você está agindo superficialmente, você não consegue mudar essa energia. Porque você parou no corpo físico ou na sua mente. Você não vai tão profundo que é sentir a energia do teu espírito, que é o que ele está emanando. E aí você pode parar e analisar assim, o que é que você sente? E a gente gosta muito de falar assim, né? Você está sentindo amor? Você está transformando essa energia em amor? Pode falar. E essa energia mais profunda, né, Rafa, é o que nos conecta com a espiritualidade, né? É o que traz essa visão, é o que traz esse transcender mesmo, assim, real, de muita energia. E a gente começa a perceber, a sentir, a visualizar as coisas com um pouco mais de sutileza, um pouco mais de clareza, né? Então é como a gente costuma falar, nós estamos vivendo uma vida no corpo físico, mas nós somos espíritos. Tudo é espiritual. Não podemos separar as coisas. Tudo é espiritual. Tem que colocar isso na nossa cabeça e começar a enxergar desse ponto de vista. Então, se tudo é espiritual, o que a gente está vivendo nesse momento são efeitos, consequências da nossa energia. E muitas das vezes o que a gente passa na nossa vida são consequências dessa energia. Ah, mas eu não fiz nada nessa vida. Por isso entender reencarnação. Por isso entender como é que o universo funciona. Porque nós somos um espírito de uma longa escala evolutiva. A nossa caminhada como espírito é gigantesca. É gigantesca. Por isso estudar profundamente, entender os detalhes, entender como que a coisa funciona. Porque muitas das vezes
Estamos vivendo efeitos, consequências, colhendo o que plantamos de vidas passadas. E por que é assim? Porque Deus montou desse jeito. Mas só que é o seguinte, se a gente entende tudo isso, a gente aceita, porque é maravilhoso entender tudo isso. E como isso traz conforto para a gente crescer, traz situações que a gente entende o que está acontecendo e a gente passa pelos momentos difíceis, passa pelos momentos que a gente tem que passar de outra maneira, porque a gente entende como funciona e a gente consegue entender que é o melhor jeito da gente crescer, o melhor jeito da gente evoluir, é o melhor jeito de nós entendermos o que está acontecendo. Então, Uma toda essa compreensão, clareza, uma compreensão expandida do verdadeiro sentido da vida, né, Rafa? então toda a clareza que a gente fala, a gente consegue enxergar nesse momento. Se a gente tem essa expansão da nossa consciência. Mas para isso, a gente tem que querer e buscar as coisas profundamente. Então, se tudo é consequências da nossa energia, como é que a gente muda? A gente tem que mudar a nossa plantação. Ah, mas é só eu mudar meus pensamentos e as minhas emoções? Sim, também. Mas agora chegou o momento da gente transcender isso também. Nós estamos no momento que nós temos que transcender, pular para o nosso espírito, transcender os nossos pensamentos e transcender nossas emoções. É a energia do nosso espírito. Então, nós deveríamos de perguntar, como é que está o teu espírito? Como é que está o nosso espírito? Ah, mas eu não consigo sentir. Você não consegue sentir porque você não está indo tão profundo dentro de você. Mas hoje, nesse momento, nós temos condições, maturidade, conhecimento, informação, habilidade para a gente transcender o nosso ser humano. Então, por exemplo, assim, se a gente tem um vício, seja ele qual for, vício de bebida, ou vício de cigarro, ou vício de paixões, né, que a gente extrapola, seja a comida, seja o sexo, qualquer vício que a gente tenha, é uma questão energética. Então, esses vícios, eles trazem transtornos para nós através dos nossos pensamentos, através das nossas emoções, está tudo interligado. Mas é uma questão também espiritual que nós precisamos entender e buscar conhecer. E por que isso? Porque se a gente ficar só na nossa mente, nos nossos pensamentos e nas nossas emoções, não vamos ter resultados. Infelizmente, não vamos ter resultados. Porque a gente precisa mudar a nossa plantação, o que a gente sente. Então, se a gente tem um vício, é porque está faltando alguma coisa. Se a gente tem um vício, a gente está compensando a falta de algo. E muitas das vezes a gente se assusta quando descobre, mas muitas das vezes, 99,9% é falta de amor, falta de Deus, sabe? A gente não se ama o suficiente, porque a gente não busca se amar, a gente não busca conhecer o que é o amor de verdade, que preenche o nosso espírito, preenche o nosso espírito. E aí o resto é o resto. É tudo consequência desse amor. Então, você está feliz, você está alegre, as E suas emoções estão equilibradas. dentro disso, né, Rafa, a gente transcender também nosso ego, né? Porque se a gente parar para analisar tudo isso, nosso ego absorve tudo isso, né, da matéria. Então a gente precisa transcender isso. Quando a gente transcende o nosso ego, a gente consegue deixar ele quietinho, ou acalmá-lo, ou colocá-lo no lugar dele,
a gente deixa de absorver tanto a matéria. E a gente vai ter um outro entendimento. E o ego costuma nos tornar uma extensão, né, dele mesmo, de nós mesmo como matéria. E a gente esquece um pouco esse lado dessa transcendência que vem da espiritualidade, que faz a gente perceber esse outro lado com mais sutileza. A gente fica um pouco mais sensível para receber tudo isso, a gente fica muito mais aberto para acessar, para nos conectar de uma forma mais genuína com o nosso espírito, com a nossa alma. E a gente precisa olhar para isso com essas clarezas, né? Esse transcendeu, como isso é grandioso. Como isso muda, o quanto isso transforma a nossa forma de agir, a nossa forma de receber as coisas, por mais dura, por mais pesadas que elas cheguem até nós. Quando a gente consegue transcender, a gente sai do igual, a gente sai do mesmo, a gente sai dessa energia de que tudo precisa ter uma reação imediata, porque você já não está mais tão absorvido pela matéria. Você entende que tudo aquilo é um processo e é um caminho de uma escolha que você fez. E dentro dessa escolha, você começa a ver a espiritualidade fluir de forma diferente em você, na sua energia. E isso transforma, isso transborda. E não é fora, é dentro de nós. E a alegria que a gente tem de sentir esse transbordar, de perceber essa transcendência, traz também consigo uma paz muito grande daquilo que o autoconhecimento te dá como pontapé inicial. É mostrar para você que você está ali presente, você é de tudo aquilo que a gente vem falando, tem um pouquinho de tudo, você começa a perceber e a se encontrar nisso tudo, dentro disso tudo. E a afinidade, a leveza, a sutileza do entendimento e dessa transformação é genuína. Profundamente, qual é o nosso objetivo aqui? Nosso objetivo aqui é evoluir. Quem evolui? É o nosso espírito que evolui. Tá? É o nosso espírito. Então, tudo que a gente faz, nosso trabalho, nossa convivência com as pessoas, sabe? Tudo que a gente faz na nossa vida, a gente tem que ter um olhar espiritual das coisas. Por quê? De novo, porque quem evolui é o nosso espírito. Quem se transforma, qual a transformação que a gente precisa para ter os resultados aqui? É a transformação do nosso espírito, das nossas energias. Então, por exemplo, assim, a gente já falou. Quando você preenche esse vazio no teu espírito, você para com os vícios. Só que a gente precisa buscar, né? Cada um tem o seu vazio, né? Não somos todos iguais, cada um tem o seu vazio, mas é uma questão energética. Por exemplo, né, uma coisa que está acontecendo muito aí fora, né, a depressão. O que é a depressão para a espiritualidade? É uma não aceitação da vida. Então,
né? A pessoa não aceita certas circunstâncias da sua vida, não aceita certos desafios, não aceita esse mundo lá fora caótico. O que ela fica? Depressiva. Por quê? Porque ela cria essa energia. É uma energia de não aceitação, né? Que cria seus pensamentos, que cria suas emoções e vira uma depressão. E se a gente só tratar e cuidar dos nossos pensamentos e das nossas emoções, a gente não vai ter esse resultado que a gente quer. Por quê? Porque a causa da depressão é uma causa energética, é do nosso espírito. Então a gente precisa descobrir o que a gente precisa aceitar da vida. E aí, N motivos, e de novo, cada um é único, cada um tem o seu motivo de não aceitar, mas a aceitação serve para todos nós. A partir do momento que a gente aceita a vida como ela é, tudo se transforma, porque a gente começa a entender muita coisa. E aceitar não é se acomodar, não é deixar, né, o tempo passar sem fazer nada. A aceitação é um sentimento de aceitar, né, mas ao mesmo tempo, né, aceitar crescer também. Aceitar evoluir também, aceitar se transformar também. Então, por isso que a gente fala tanto da energia do amor. Porque ela resolve tudo. Ela conserta tudo. E muitas das vezes, o que a gente fala aqui? Não adianta eu falar um eu te amo da boca para fora ou só pensar em eu te amo. Porque a energia que vai qual é? A gente precisa sentir. Quer ver um exemplo muito interessante disso? O perdão. Quando a gente fala em pensamento, ou da boca para fora, como a gente gosta de falar, eu te perdoo, e aquilo não muda nada, é porque a pessoa sente que não perdoou. Mas quando ela sente que perdoa, parece que sai das costas dela uma tonelada. A gente sente quando a energia é real, que a gente realmente transformou alguma coisa, transmutou, transcendeu uma mágoa em perdão, transformou essa energia. A gente sente, sai um peso das nossas costas, como a gente costuma dizer, né? Então, só que isso é para tudo, né? Quando a gente muda a energia nossa do sentir, muda os nossos pensamentos, muda as nossas emoções e muda as nossas atitudes. E a gente começa a enxergar as coisas melhor. Então, quando a gente traz depressão, mas vamos trazer doenças, o que são as doenças? São causas energéticas. Então, a gente precisa olhar as doenças com mais carinho, com mais atenção e entender o significado daquilo. E buscar profundamente o que significa aquela doença na minha vida. Seja ela uma urticária na pele, ou seja ela até um câncer. O que isso significa? Por que é que eu estou passando por isso nesse momento? Mas não é reclamar, é questionar para buscar o significado daquilo. Quando a gente faz isso, tudo muda. Porque a gente vai... O que a gente está fazendo quando a gente para de reclamar das nossas situações? Para de reclamar o que está acontecendo com a gente? O que acontece? A gente começa a se amar. A gente começa a sentir amor quando a gente para de reclamar e quer entender o que está acontecendo com nós, com a nossa vida. Por que a gente está passando por aquilo? A gente deve se questionar. A gente deve questionar o universo, mas questionar de uma maneira a entender. A questionar de uma maneira a entender para se transformar. E realmente, aí sim, né, conseguir os resultados que a gente quer. Porque a gente vai mudar a causa das coisas. Qual que é a causa? É uma questão energética, é uma questão do nosso espírito. A nossa vida aqui é só consequências de nossas atitudes energéticas do nosso espírito. Seja nessa vida, seja em vidas passadas, não importa, não interessa o que aconteceu, o que não aconteceu, o que deixou de acontecer.
O que importa é a gente entender como é que funciona para a gente mudar, para a gente transformar. A gente fala às vezes para as pessoas, né? E a gente fala para a gente mesmo, se amar mais, mas as pessoas acham que se amam já. A gente não entendeu ainda o tamanho do conceito que é o amor universal. Não E a, entendeu? e a compreensão, né, Rafa? É o princípio que governa o universo que vai além da matéria. Essa é a realidade, né? É uma compreensão genuína de tudo isso. É a realidade se apresentando diante de nós e nos dando a oportunidade da gente fazer uma leitura de tudo isso. Mas não uma leitura material, mas é uma leitura espiritual, energética. É de como a gente se vê, de como a gente se sente dentro de todo esse contexto, mas com um olhar espiritual. Então, nós enxergamos, né, a doença como um mal. Mas e se a doença é a cura? Já pararam para pensar nisso? A doença pode ser a cura do teu espírito. E aí, como é que fica? Como é que fica a gente vê, né, a doença como o mal do momento, mas muitas vezes a doença pode ser a cura do espírito. E a gente precisa compreender isso com uma visão diferente, com um olhar diferente, com mais amor, com mais carinho para essas questões. Porque a gente precisa conhecer o universo, conhecer Deus de verdade. Temos que se conectar com Ele para que Ele mostre para a gente como é o universo, como funciona de verdade. Porque tudo tem uma explicação. Quando as pessoas muitas vezes, né, falam que tem coisas que não se explica, é porque não foi tão profundo quanto precisava. Porque se a gente buscar, tem explicação. Agora, se a gente aceita a explicação também, aí é outro departamento já. Mas tem uma explicação para tudo. E a gente costuma falar aqui que na espiritualidade, nada é por acaso. É incrível quando a gente entende isso. Nada é por acaso. Tudo tem um porquê. Né? Tem o porquê da gente. A energia é forte, né, Rafa? E é nos pequenos detalhes que a gente vê isso. Por que a gente está longe? Por que a gente está perto? Por que a gente nasce branco, preto, amarelo, azul, cor-de-rosa? Tem uma explicação. Tem uma explicação por que fulano morre novo, fulano morre velho, fulano fica doente. Tem o porquê. E nós precisamos buscar isso profundamente para entender, para compreender, para que a gente possa realmente ter os resultados que a gente busca, que a gente precisa se transformar. A gente precisa se transformar. O que a gente vê são pessoas, né, é a humanidade. A humanidade, nós estamos inseridos nisso também. A gente quer mudar os pensamentos, quer mudar as emoções, mas a gente tem que mudar a energia. Né? Só mudar os pensamentos, só mudar as emoções, não vai refrescar muita coisa. Quando a gente fala de transcender, né, Rafa, já deixa tudo muito claro. Já fala sobre isso que a gente traz sempre. O transcender já diz por si só, a gente precisa se elevar. Quando a gente fala em transcender, é isso que nos traz. É a gente estar preparado para se elevar, mudar nossa energia, mudar a nossa vibração.
E é muito claro, eleve-se é se elevar. Essa é a mudança, essa é a transformação. Porque a gente faz muita coisa no automático, mas o principal, que é o mais profundo, que é aqui dentro, que é o que a gente traz na nossa alma, no nosso espírito, a gente não consegue mudar, porque a gente não consegue fazer aquela limpeza, seja de sentimento, de pensamentos, para transcender isso. E a gente está disponível para realmente querer jogar fora essas coisas que nos impedem, né, Rafa, de nos elevar até essa transcendência que a gente muitas vezes busca e ter acesso ao que a espiritualidade tem de melhor, que é a humildade de olhar para a gente mesmo. Quando a gente fala de humildade, é de uma forma genuína, é você entender a responsabilidade de tudo isso. Que quanto mais consciência, né, Rafa, quanto mais a gente se eleva dentro disso, fica muito mais complicado, não pelo lado ruim, mas pela responsabilidade que vem para a gente com força total. E muitas vezes a gente tem que abrir mão até mesmo da gente mesmo para a gente ter esse entendimento do que é essa elevação. Porque a humildade traz isso para a gente se colocar num lugar atrás, num lugar de recuo para entender o que está diante de nós. E que muitas vezes não se consegue porque ninguém quer recuar. Ninguém quer ter humildade de dar um passo para trás para poder enxergar o que está diante. A tendência é sempre eu estar na frente daquilo que está à minha frente. E quando eu me elevo ao ponto de falar, não, eu quero entender o que isso quer me dizer, eu não vou atropelar, eu vou observar, eu vou ficar atento no que está acontecendo. Se o outro quer passar, ele passa, e eu vou ficar aqui. E quando a gente entende esse recuar com o coração tranquilo e olhando para isso com a sua verdade, olhando para isso com a sua energia, você consegue ver as coisas de forma diferente, você consegue andar para frente. A gente consegue se elevar, a gente consegue transcender isso tudo, porque nós mesmos somos os nossos próprios empecilhos. Cada um vai ter a dificuldade que tiver, a facilidade que tiver, mas tudo está dentro daquilo que eu e o Rafa sempre fala, do querer. O quanto eu quero transcender todas essas coisas, o quanto eu quero realmente mudar a minha energia, o quanto realmente eu estou preparado a mexer em tudo isso em mim, no meu pensamento, no meu sentimento, nas minhas ações, o quanto isso realmente eu desejo, o quanto realmente isso me modifica, me transforma. Então, assim, tudo é uma questão, né, Rafa, de entrega, a gente querer realmente fazer. E essa transcendência é maravilhosa, porque você ganha olhos leves, você consegue ter uma leveza maior para olhar para tudo que se apresenta para a gente. A gente precisa, né, compreender tudo isso. Então, por exemplo, assim, que é o que a gente, né, tenta explicar com exemplos. Muitas das vezes, o que acontece? Muitas das vezes, né, a gente tem que buscar
buscar conhecer, buscar as causas, ir atrás, entender. Mas, por exemplo, acontece muitas vezes assim, sai alguma coisa na nossa pele, é uma alergia, né? Essa alergia é uma questão energética, né? Aí você vai procurar saber o que está acontecendo. Claro que você vai buscar recursos, né? Mas você tem que buscar no físico, no mental e no espiritual. Por quê? Porque vem dessa questão energética. Então você vai, né, vai buscar no teu físico ali, saiu, né, uma alergia na sua pele. E os seus pensamentos, como é que está? Aí você vai ver, né, que foi no momento em que você se desequilibrou, você se estressou, né, você se irritou. Essa irritação, né, veio das tuas emoções e dos teus pensamentos. Né? Mas se você vai mais a fundo ainda, né, lá no teu espírito você está com uma raiva gigantesca. Tá aí o problema, você tem que resolver a questão da raiva. Você tem que transcender essa raiva. Né? E aí você pega essa questão e fala assim, o que é a raiva? A raiva é uma destruição. A raiva é uma coisa muito ruim. Se você jogar ela aqui para fora. Né? Então o que transcende a raiva? O que cura a raiva? É o que a gente sempre fala. É você transformar essa raiva em amor. Comece a amar para você ver se você não tem pensamentos de amor, se você não tem, né, emoções amorosas, para ver se a sua pele não se cura. Então, o efeito que a gente vê aqui é para a gente aprender a enxergar, né, o que é que está causando isso. E isso é no que a gente sente aqui, né, o que a gente faz, situações. Muitas vezes a gente passa por situações. Por que a gente passa por certas situações? Eu vejo, muitas vezes, as pessoas o quê? Reclamar que é injusto, que não merece passar por aquilo, né? É o que as pessoas mais falam, mas ninguém chama a responsabilidade para si e fala, por que é que eu estou passando isso? Qual é a causa dessas situações? E não adianta buscar fora, por mais que a situação venha de fora, você tem que buscar dentro de você qual é a energia que você está emanando, né, que causou toda a situação que você está passando. Se nega E a basta, compreensão, né, Rafa? e basta a gente querer fazer isso que as coisas brotam para a gente. A luz acende, as coisas clareiam e vem a resposta. Qual que é o grande entrave? É que a gente não aceita se responsabilizar pelo que acontece na nossa vida. Isso é uma das barreiras que nós precisamos transcender. Aceitar que tudo que está acontecendo na minha vida, eu sou responsável por isso. Seja nessa vida, seja numa outra vida. Aí as coisas mudam, porque a gente aceita a situação. Então, quando a gente aceita a situação, cai a barreira que impede a gente de enxergar a nossa mudança. Muitas das vezes são situações e situações, não tem como a gente elencar aqui, porque cada um é único, cada situação é única, precisa, por isso a gente fala tanto. Procura, se aprofunda, entenda, porque cada um é cada um. Muitas das vezes a gente vê aí generalização das coisas, não tem como ser assim. Dentro disso, a gente precisa ter uma expansão de consciência, né, Rafa? Para ter esse olhar para fora. Assim como a gente olha para dentro, com essa mesma expansão, para entender em várias situações o que nos acontece e a gente parar de muda, a gente transforma o que a gente traz. E quando a gente olha para fora, a gente também consegue expandir isso. A gente consegue ter uma visão mais ampla, mais aberta, mais consciente. E o entendimento também disso. E você escolhe. A partir daí você escolhe qual a atitude que você vai tomar, qual a ação você vai tomar.
se a gente parar para analisar, quem nunca, né? Quem nunca passou pela seguinte situação? A mesma situação se repetindo em momentos diferentes, com pessoas diferentes, mas a situação é a mesma. Aí você para e fala, poxa, de novo eu passando por isso? Sim. Por quê? Porque aquilo que a gente falou, você mudou os pensamentos, mudou as emoções, mas não mudou a energia, não se transformou. Por isso a gente fala de resultado, né? Então, quando a gente muda os pensamentos, muda as emoções, muda a situação, muda as pessoas, muda o local, mas a situação se repete, porque a energia que precisa ser transformada não foi transformada. Então, a gente, né, mora num lugar, convive com pessoas no lugar, aí, por exemplo, é traído lá, né? Poxa, meus amigos me traíram. Aí mudou o pensamento, né, mudou as emoções ali, né, se restabeleceu, se equilibrou, mudou de lugar, porque trocou os pensamentos, trocou as emoções, mudou os amigos, né, mudou a cidade, aí daqui a pouco a mesma situação, é traída de novo. Por que isso acontece? Porque precisaria buscar, né, mais profundamente, chegar na energia que está sentindo. Por que é que você está emanando uma energia que está atraindo essa situação para você? Precisa mudar essa causa energética. Não adianta, gente. Tem um negócio que diz assim, né, não tem lugar, a paz não tem lugar se você não tiver paz dentro de você. Então, o que, que a gente fala de paz? É essa energia do teu espírito. Você sente paz? Se você sente paz dentro do teu espírito, qualquer lugar você vai ter paz. Qualquer situação você vai ter paz. Seja o que você estiver fazendo no seu trabalho, né, nas amizades, você vai ter paz. As pessoas podem estar eufóricas, né, no caos caótico ali, tudo estressado, tudo irritado, e você em paz. A gente vê, porque a gente lida com as pessoas, né? A gente trabalha com as pessoas. As pessoas vão na cidade, se estressam, aí vão para o campo, dá uma relaxada, mas o que tem no espírito? O que tem dentro do coração? Tem paz dentro do coração? Se não tiver paz, pode ir aonde for. Não vai alcançar aquela paz. Por quê? Porque não sente paz. E é isso que a gente precisa. Porque quando você sente paz, você pode estar na cidade, você vai ter paz. Você pode ir para o campo, você vai ter paz. Muda tudo. Muda tudo o contexto, muda toda a visão de mundo. Mas enquanto as pessoas ficam procurando lugares, pessoas para melhorar de vida, esquece. Não vai ter resultado. Né? Melhorou um pouco os pensamentos, né? Equilibrou as emoções, mas que energia você está emanando? Quer ver uma coisa muito interessante que pega muito nas pessoas? Né? A questão da prosperidade, por exemplo. Né? O que é prosperidade? Prosperidade é uma energia. Só que quando você sente a prosperidade, você não enxerga só questão financeira, você não enxerga só questões de bens materiais. Você ganha uma amplitude tão gigante da questão prosperidade que o resto fica tudo em segundo plano. Né? Você tem É uma uma atitude. consciência, né, Rafa? É uma consciência e uma satisfação que te traz tudo o resto. É um E, contentamento que te traz tudo aquilo que as pessoas atribuem o que é essa prosperidade. Essa é a então, verdade. quando você emana essa energia de prosperidade, tudo é próspero. Aí você é grato por tudo. Você tem uma gratidão no teu coração gigantesca. Você é grato por ter uma casa, não interessa o tamanho para morar. Você é grato por ter um corpo. Você é grato pela vida. Isso é ser próspero. Você é grato por ter saúde. Você é grato por não ter saúde, porque você começa a compreender, né, que tudo é próspero, tudo é para o teu crescimento. Né?
E aí teus pensamentos são de prosperidade, tuas emoções são de prosperidade. Você não tem mais pensamentos que a gente chama de negativo, por exemplo, né? Você não tem mais esse tipo de pensamento. Por quê? Porque a tua energia mudou. E aí se vem um pensamento negativo, você já troca. Fala, opa, esse pensamento aqui vai contra a minha prosperidade que eu estou sentindo. Por que é tão difícil as pessoas mudar pensamento? Porque qual é a energia que ela emana? Né? Então se a gente procurar por aí as pessoas, né, fazer questionamentos, perguntar para elas o que elas pensam, qual é o sentimento que ela tem, qual é a energia que ela emana. Será que as pessoas sentem que são prósperas? Né? Mas daí você vai ver o que elas pensam. Né? Aí ela fala, eu sou próximo, mas eu não tenho o carro que eu quero. Que prosperidade é essa? Mas eu não tenho a vida que eu quero. Aí, tudo contra. Porque prosperidade profunda vai além de tudo isso. E a reclamaçãozinha está sempre ali, né, Rafa? Então, a pessoa não sente prosperidade, sente outra energia que está emanando. E outra, é o que está atraindo. Está atraindo a vida que não quer, né? Está atraindo o carro que não quer, a casa que não quer, o emprego que não quer. Né? Aí tem aquelas situações que a gente sempre fala que o emprego, né, o trabalho que odeia, a pessoa odeia o trabalho, está lá não sei por quê. Por quê? Porque é a energia que ela emana. Então, se a pessoa está num trabalho que não gosta, né, está num trabalho que não quer, ela divide olhar para elas e se aprofundar que energia ela está emanando. Por que o universo está trazendo para ela um trabalho que ela não gosta? O que ela precisa mudar na vida dela? Que tipo de energia ela tem que transcender? O que o espírito dela precisa, né, transcender para ela evoluir? Porque é isso que a gente sempre fala aqui, profundamente. Mas profundamente, qual é o nosso objetivo aqui? É evoluir. É evoluir. Depois disso, são segundas situações. O resto é consequência. Mas o nosso objetivo é evoluir. Então, se a gente está num trabalho que a gente não gosta, né, a gente reclama, e a gente fica irritado, fica bravo, fica triste, fica depressivo. Por que o universo está mostrando tudo isso para a gente? É porque nós precisamos mudar alguma coisa no nosso espírito. E a transcendência, né, Rafa, também traz isso de você olhar, falar, eu posso estar aqui hoje fazendo algo que não tem muito a ver comigo, mas que eu posso fazer bem feito, e fazer isso grato, né, Rafa? A transcendência traz isso, é você ter uma outra visão, uma outra energia, e você começa a mudar as coisas. Qual é o termômetro, né, para a gente entender isso? É o que a gente sente. Né? Por isso que a gente fala, o que a gente sente? É a energia, né, que a gente emana. Então, por exemplo, dentro do que você falou, se a gente está num trabalho que a gente não gosta, mas você entende que aquilo é um trampolim para você alcançar outra coisa, qual que é o sentimento que a gente tem que ter? Alegria. A gente tem que estar alegria, gratidão, né? A gente tem que, porque você sabe que aquilo ali é um movimento. Não deixa de não ser um movimento para você dar um passo adiante. Se você faz isso com energia negativa, você vai atrair mais coisas negativas. Agora, se você faz isso com uma energia positiva elevada, você consegue transformar isso em algo melhor. Você é grato pelo lugar que você está, você é grato pelo ambiente que você está, você é grato pelas pessoas que estão ao seu redor, trabalhando no mesmo intuito que você ali. Então, assim, a gente consegue mudar tudo isso quando a gente transcende essas pequenez que a gente traz da matéria. O lado espiritual mostra uma outra realidade para a gente. Não de
você se paralisar naquilo, mas na forma de você olhar com uma visão aberta, expandida e com uma compreensão genuína daquilo. Quando a gente fala sentir alegria, sentir felicidade, né? Então, aí a gente vai entrar numa outra situação do seguinte: quem aí está preparado, né, para enxergar o mundo e não sentir, né, essas energias negativas e se abalar com elas? Então, por exemplo, como é que uma pessoa vai ser alegre se ela começa a assistir, né, TV, se ela começa a ver rede social, se ela só vê tragédia, se ela só vê violência, né? Então, essas energias, né, elas nos sufocam, né? É tragédia o tempo inteiro, né? É violência o tempo inteiro, é só questões depressivas, é só questão pessimista. Então, como é que a gente vai ser alegre e feliz? Amedrontadora, né, Rafa? Porque hoje nós estamos naquele movimento de botar medo em tudo, né? Exatamente. Medo, é medo na escolha de um papa, é medo no político, é medo no que está acontecendo, é no medo do que tudo vai se transformar. Então, assim, tudo traz uma energia, né? Então, se a pessoa não consegue ter equilíbrio, né, ter maturidade ainda para ver essas coisas e não se abalar, né, entender que tudo depende do teu espírito, né, e da conexão com Deus, da conexão com o universo, que está tudo sob controle, né, que tudo que está acontecendo existe uma razão de ser, né, eu acho melhor as pessoas pararem de ver isso e focar no que realmente importa, que é na sua transformação. Para de ver rede social, para de ver TV, não importa quem que é o Papa, não importa quem que é o político, quem está lá vai estar lá, porque Deus quer assim, porque existe uma razão de ser assim. Vai mudar muito pouco a tua vida se você não se importar com isso. Por quê? Porque tudo depende de você, depende da tua energia. Então, se você precisa, né, ser alegre, ser feliz, amar mais, para a tua vida fluir, para a tua vida andar, né, para a tua vida se curar o que tiver que curar. E essas coisas te traz energia, né, negativa, te traz depressão, te traz pessimismo. Para de ver essas coisas e foca em coisas que vai te trazer alegria, que vai te trazer felicidade, que vai te trazer um olhar diferente, né? Porque aí você começa a desenvolver essas energias elevadas. Então para de ver coisas que vão te abalar. Por quê? Querendo ou não, a energia, ela tem vida própria. Vamos chamar assim, uma explicação. O amor é uma energia que tem vida própria. O amor por si só, né, já carrega nele tudo o que precisa. E quando a gente sente, a gente aprende por esse amor tudo que precisa. A gente aprende a amar quando a gente sente amor. O próprio amor nos ensina como as coisas funcionam, né? Então, quando a energia negativa, de violência, né, essa energia amedrontadora, essa energia de passar sufoco, miséria, ela está aí porque tem pessoas que alimentam ela. E o propósito dela é o quê? Se manter firme aí. E está tudo certo, está tudo ok. Né? Então, se a gente vai alimentando esse lobo, né, o lobo vai estar ali vivinho da silva. Agora, se você para de enxergar isso, para de se abalar com essas coisas, né? E o teu sentimento é uma energia contrária a tudo isso, só que você tem que ter essa maturidade e esse equilíbrio, né? De você enxergar esse caos, enxergar esse medo e sentir uma energia totalmente contrária a isso. Se você consegue fazer isso, sem problema. Se você consegue ver uma guerra, se você consegue ver o caos que está se transformando, né, que as pessoas estão colocando, e você sente paz dentro de você, legal. Agora, se você vê tudo isso, se você se desespera, né, se você fica com medo, então é melhor largar de ver isso e focar em outra coisa, e focar em que realmente
interessa, porque esse mundo só vai mudar quando todas as pessoas, e cada um fazendo a sua parte, mudar o seu interior. Isso a espiritualidade é muito claro quando ela explica isso pra gente. Então veja que nós temos um poder diante das nossas mãos, né, que está dentro de nós. Que quando eu mudo, né, a minha vida muda. Aí quando o meu vizinho muda, a nossa vida muda. Então se o planeta todo mudar, as pessoas mudarem, acabou toda essa negatividade. Por que está toda essa negatividade? Porque tem muitas pessoas ainda que sintonizam e sentem toda essa energia negativa. Então por isso que a espiritualidade está vindo e está vindo com força, trazendo informação, trazendo esclarecimento, para ver se as pessoas despertam e mudam e mostram para a gente o tamanho do nosso poder. Só que nós estamos usando o poder, lembra lá no começo? A energia brota de nós. Aí quando o que a gente faz com essa energia? Ou a gente usa para o bem, ou a gente usa para o mal. Não tem escape. E a evolução nossa é isso. É aprender a ter esse equilíbrio. Né? Quando vem essa energia, o que a gente faz com ela? Ter essa consciência. Estar ciente do que eu estou fazendo com ela. Poxa, eu vou fazer o bem, ou eu vou fazer o mal. Tanto faz. Vai ter consequências, aí cria-se todas aquelas regrinhas do universo. Né? Você escolhe o que você faz com a energia. Ou você ama, ou você odeia. Mas quem dá vida para tudo isso? É essa energia que brota de dentro da gente. Então a gente tem esse poder. O que você quer alimentar no mundo? Quer alimentar o ódio? Sinta ódio. Quer alimentar raiva? Sinta raiva. Quer mudar? Quer alimentar a paz? Sinta a paz. Quer alimentar o amor nas pessoas? No mundo? Sinta amor. É desse jeito. Qual que é o nosso grande segredo? Sentir. Aprender a sentir. Que energia eu estou emanando? O que eu quero emanar? Olha o poder que a gente tem. O que eu quero emanar? Mas muitas vezes acontece o seguinte. Tem pessoas que falam assim, eu não consigo. Não consegue por quê? Porque ou não tentou o suficiente, ou está muito superficial, não foi tão profundo quanto. Porque todos nós, pasmem, todos nós somos capazes de amar incondicionalmente. Não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. E a gente começa amando por nós, por si mesmo. Começa se amando. Aí, né, o quanto você se ama. Eu me amo. E agradeça, né, Rafa? E agradeça por isso. Peça então, o quanto você... menos, agradeça mais. Reclame menos, agradeça mais. Então, são coisas que a gente vai fazer no nosso dia a dia, né? Então, assim, quanto você se ama? Você tem noção? Tem ideia do quanto você se ama? Ou você tem medo de ver que você ama muito pouco? Né? Você se ama quanto? 20%? 60%? 80%? Ou você se ama 100%? Porque enquanto nós não se amarmos 100%, para que a gente possa amar 120%, 150% para espalhar esse amor para os outros, como é que faz? Então, o conhecimento está aí para a gente ir atrás. Mas como é que eu sei o quanto eu me amo? Olha para você. Sinta. E não tem problema a gente sentir raiva, ódio, inveja, ciúme, ser arrogante, ser prepotente. Não tem problema. Desde que a gente esteja ciente disso e queira mudar tudo isso. Queira transcender todas essas energias. O problema é a gente não querer enxergar isso, deixar debaixo do tapete, reprimir isso
E achar que todo mundo tem culpa menos nós, né, Rafa? Essa é a Pois é. realidade. Porque é o que a gente vê, o que acontece. A gente já praticou muito isso. Então, assim, é transcender todas essas coisinhas, é a gente sair, né, desse modo vítima da vida, vítima do mundo, vítima das pessoas. E, na verdade, a gente mesmo faz isso com a gente. Quando a gente aprende a transcender essas coisas, a deixar de se envolver, a deixar de abraçar essa energia com essa pena de que somos coitadinhos, a gente entende muita coisa. A gente compreender o que é o nosso coração, o que é o nosso espírito, o que é o meu ser como habitante desse corpo que a gente habita e quais são as minhas capacidades dentro disso. Porque a pessoa que não consegue olhar para si mesma e não consegue transcender isso é difícil? É muito. Mas quando a gente não consegue olhar para isso e transcender tudo essas coisas pequenas, porque são coisas pequenas que têm efeitos grandiosos, doloridos, né? Mas que são transformadores. É aquilo que a gente fala, a gente tem humildade para olhar para isso, né? Olhar para essas mazelas que a gente traz. E a gente não tem vergonha, porque todo mundo tem, só que as pessoas não se assumem. Não assumem que tem, mas todo mundo tem. E o grande prazer, falar assim, é poder mudar, é poder transcender isso. E se a gente parar para olhar que a gente ter vergonha de olhar para a gente com verdade dentro de tudo isso, a gente já entra no modo de uma energia muito baixa, né, Rafa? Quando a gente tem vergonha de olhar aquilo que a gente é, aquilo que a gente traz. Não é vergonha a gente ter, a gente sentir ou a gente perceber essas coisas em nós. O ruim é a gente não querer mudar. E achar que está tudo bem e que a gente está sempre certo dentro daquilo. Então, quando a gente transcende isso, a gente vê que é um processo dolorido, é difícil, mas é transformador e deixa a gente com a alma mais leve, com o nosso espírito aberto para receber as coisas boas que a espiritualidade traz. Porque é um caminho difícil, mas a espiritualidade nos entrega uma leveza que não tem como explicar. É de você olhar para diversas situações na sua vida, diversas situações no externo ao seu redor, e você perceber que em outra situação você brigaria, você sapatearia, você causaria um caos diante de tudo, mas quando você transcende essas coisinhas, a gente tem um olhar compreensivo para tudo isso. E a gente entende através daquilo que somos, que trazemos, que carregamos, e a gente pode mudar. E a gente começa a fazer isso com a gente mesmo, observando comportamentos fora e a gente mudando dentro de nós as nossas reações diante do comportamento que vem até nós, de como a gente age, como a gente reage. O entendimento muda porque a gente transcendeu o ego, a gente transcendeu a matéria, a gente está conseguindo transcender aquilo que nos transformaria num ser
reativo de tudo que a gente recebe. E a gente aprende dentro dessa situação a silenciar, a olhar o que a gente sente diante daquilo, a refletir e a partir daí a gente se elevar. É o que eu preciso, é o que eu mereço. Como eu me vejo dentro dessa situação. Então, a mudança vem, esse transcender traz isso para a gente, essa clareza da gente poder transitar dentro dessas situações com um olhar muito mais amplo, com um olhar muito mais claro. E a gente agradecer até por essas situações que nos fazem parar, que nos fazem a gente pensar, refletir de quem realmente somos, o que realmente transformamos, o que realmente a gente consegue mudar dentro disso. E quando você percebe essa transcendência, aí bate aquela felicidade de você olhar e falar, poxa vida, eu estou conseguindo, eu estou caminhando pelo caminho certo, eu estou fazendo direito, eu estou conseguindo transformar essas energias. Eu já não estou tão reativo, eu já não estou tão propício a tudo que chega. A clareza vem de uma forma genuína. E a gente percebe que a espiritualidade abre um horizonte gigantesco para a gente. Tanto de entendimento de nós mesmos, quanto do nosso próximo, das situações. E a gente percebe que ali teve uma mudança genuína. E te traz uma consciência. É aquilo que o Rafa fala sempre, né? Você sabe que você está indo profundamente naquilo que você precisa. Você está se elevando, você está mudando, você está transformando. As energias que a gente traz, a gente está conseguindo sair do mesmo, né? E isso é muito bom. Aí você pode olhar e dizer, nossa, e o lado espiritual faz isso com uma generosidade muito grande, né, Rafa? Porque além de transcender, dá essa compreensão, traz essa compreensão. E essa compreensão é que nos eleva. Diante de tudo isso, a gente tem um aliado que não se explica, que é o Altíssimo, que é Deus, que é essa energia criadora. Então, faça o seguinte, se você quer saber, pergunte para ele. Tenha esse hábito de ter momentos íntimos com ele, no seu quarto, na natureza, aonde você quiser. Feche seus olhos, olhe para você, né? Transcenda seus pensamentos, transcenda suas emoções. Naquele momento, sinta essa energia do amor, que é Deus, que é o Criador, que é o Altíssimo, dentro de você. Sinta essa energia, sinta a presença disso e não pergunte nada, não peça nada. Nesse momento, só escute. E a escuta que a gente fala com o espírito é sentir. Sinta. Né? Queira mudar, queira entender, queira buscar, tenha discernimento
peça para Deus discernimento para você entender as coisas, o que é o bem, o que é o mal, o que é o amor, o que é o ódio, o que é a raiva. Porque pode ter certeza que vai ser mostrado, mas nós temos que ser sinceros, né, com a gente mesmo. Não é com o vizinho, não é com o outro, não é com o familiar, é com nós mesmos. Ser sincero com a gente. E se isso refresca alguma coisa ou não, Deus sabe tudo da gente. Não adianta. Aí, por que ele não faz as coisas então? Porque ele te respeita. Porque ele te ama de tal maneira que ele respeita a tua vontade. Ele respeita a nossa vontade. Você quer ou não quer? Se você falar que você não quer, e esse não quer é a tua energia que fala. Se você não quer, Deus vai te respeitar. Ele vai te respeitar o momento. Ele vai E respeitar o ele teu sabe, né, momento. Rafa? E ele sabe quando você abre a porta de dentro. Ele sabe. E diante disso vai ter consequências boas, ruins, sofredoras, amorosas e por aí vai, até a gente aprender que a melhor coisa que tem a fazer é fazer a vontade dele. A hora que a gente entender que fazer a vontade dele é o melhor para nós, para a gente mesmo, aí a gente vai se entregar para Deus de verdade e deixar que essa energia nos conduza, nos oriente. Mas precisamos aprender a ouvir isso, ou como a gente gosta de falar, sentir. Sentir Deus o tempo inteiro. Ele é Que orientado, mais. direcionado, né, Rafa? A gente é o tempo inteiro, né? A gente que não consegue perceber. A gente que não para sentir isso. Então, é aquilo que a gente fala. Porque se a gente sente Deus, a gente se transforma. Né? Então, o ódio vai embora, a raiva vai embora, a inveja vai embora, a arrogância vai embora, o ciúme vai embora. Só que essas energias que estão aí, né, elas não querem que a gente transcenda elas. Então, o que essas energias, diante de tantas situações, fazem? Fazem com que a gente fique perdido, né? Que a gente perca o nosso tempo com coisas fúteis, que a gente perca o nosso tempo com coisas que não vai trazer crescimento, né? Que a gente viva na correria, que a gente viva nesse estresse, porque tudo isso faz com que a gente não chegue, né, em Deus. Porque para chegar em Deus, a gente tem que eliminar tudo isso e olhar dentro de nós. Seja um Consciência. momento, seja um segundo, seja um minuto. Então a gente tem que pegar por hábito, né, tirar um tempo sozinho, né, e olhar para dentro de nós e enxergar onde é que está Deus. Porque aí as coisas vão ser mostradas o que a gente precisa mudar. Quando a gente, porque assim, ó, a espiritualidade é muito clara e nada é por acaso. Já passamos o momento na nossa existência como espírito de sermos maus. Porque o que é o mal? Né? O mal é a ausência do bem, então é uma ignorância nossa. Então a gente é ignorante de fazer o bem, a gente acaba fazendo o mal. E está tudo bem para a nossa evolução, só que agora é o momento de a gente transcender isso. Então a gente já fez o mal que já devia fazer, já fez as questões negativas que a gente devia de fazer na nossa caminhada evolutiva, né? Agora chegou o momento de fazer o bem. Chegou o momento de despertar o amor ao próximo. Essa é o nosso momento evolutivo agora. Por isso temos que tirar essas distrações da nossa vida e olhar para dentro. Né? O
que a gente ouve muito aí? Ah, eu não tenho tempo para nada. Você imagina, a pessoa fala isso, não tem tempo para nada, você acha que ela vai ter tempo de tirar para olhar para dentro? Não vai. É uma correria, né? E nessa correria tem consequências, ela perde saúde, ela perde tempo, momentos maravilhosos com filhos, esposa, família, amigos, momentos construtivos, momentos de interações, momentos de alegria, porque é aquilo que a gente falou, você sente alegria? Então, qual que é aquele momento maravilhoso? Quando a gente está com amigos, né, e estamos alegres, não eufóricos, não fazendo vícios, não é esse momento. Né? Momentos de alegria, de estar com pessoas que a gente gosta, Uma de boa estar falando de... conversa, né, Rafa? Uma boa conversa, uma Exato. boa risada. Isso faz com que a nossa energia mude, né? E essa energia é que nos leva para Deus. Alegria, felicidade, amor, né? Amar o próximo. Então, quando a gente tem esses momentos, agora o que a gente consegue perceber? Que a gente não tem mais esses momentos. Conversando com minha mãe, meus avós, o que eles falavam? Que antigamente eles saíam visitar os outros. Todo dia eles saíam visitar alguém. Cafezinho da tarde. Interagir, né? Conversar, eles falavam, nossa, que coisa mais gostosa. Era o momento que eles sentiam alegria, né? Os momentos que eles sentiam prazer. Só que o que aconteceu? Hoje a gente não tem mais isso. Né? A gente está numa correria que a gente não tem mais esses momentos de alegria. E as consequências disso? A gente consegue ver aí, ó. Estresse. Antigamente as pessoas se estressavam, eles não falavam sobre isso. Estresse, ansiedade, depressão. Né? Você conversa com pessoas mais antigas, eles falam assim, nossa, mas no meu tempo não existia isso. Realmente, né? Não existia. E hoje o maior tempo está sendo tomado pelo celular, né, Rafa? Porque hoje, se você para, mesmo que uma pessoa esteja diante de você, a pessoa não consegue te olhar. Porque ela está sempre buscando alguma coisa no celular. Então, assim, se perdeu esse tempo de qualidade. E a gente, dentro disso, quando percebe essa situação, a gente também perde a vontade de estar naquela energia. Porque você já entendeu o que está acontecendo. E muitas vezes a gente, como estuda espiritualidade, busca essa energia, dificilmente você encontra uma pessoa que esteja ali nessa mesma sintonia de falar sobre os mesmos assuntos. E muitas vezes alguns assuntos que chegam a gente não se encaixa mais naquilo. Então, assim, são coisas que a gente vai percebendo no nosso dia a dia. E a gente vai criando, porque a espiritualidade vai direcionando a gente e, de uma certa forma, né, Rafa, vai nos conectando com pessoas que às vezes a gente não consegue nem entender direito o porquê, mas vai nos conectando com pessoas com as mesmas afinidades, com as mesmas sintonias, as mesmas conversas. E isso a gente percebe com muita clareza dentro da nossa própria realidade do nosso dia a dia. As coisas começam a se transformar. E muitas vezes você não consegue entender muito bem o porquê. Mas é aquilo. Deus tem as coisas tudo muito bem programadas, né? É para a gente perceber, é para a gente sentir, é para a gente olhar, é para a gente transcender todas essas situações, é para a gente ultrapassar.
para a gente ter o entendimento de como a gente olha, de como a gente percebe, de como a gente sente. Então, tudo isso é um aprendizado. Desde coisas que a gente gosta, a coisas que a gente não gosta. Tanto no ouvir, quanto no falar, a gente começa a perceber as coisas e tudo vem como resposta, tudo vem como entendimento. E tudo isso também vem como uma ação do nosso comportamento diante disso. O que eu escolho, eu vou alimentar ou eu vou sair fora dessa energia? Então, tudo isso traz momento de transcendência, de como a gente muda isso, essa realidade. Eu quero permanecer naquilo, não quero, eu posso mudar, eu mudo. Eu vou transcender isso, porque isso já não tem muito a ver comigo. Então, assim, tudo é aprendizado. Tudo traz uma consciência. E tudo é válido, porque a gente aprende, dentro dessas situações, a lidar com a gente mesmo e a lidar com as pessoas. E se a gente não consegue lidar, pelo menos assim, você tem o entendimento de que é o que o outro sente, o que o outro vibra é dele, e vem sempre essa consciência, né, Rafa? Eu posso fazer a minha parte. Se eu quero estar, eu vou estar. Se eu não quero estar, eu me retiro. Então, são situações. E tudo isso é a gente transcender dentro disso tudo. E a espiritualidade traz essa leveza para a gente fazer todo esse caminho, percorrer esse caminho, né? Ó, a gente pode tudo. A gente pode tudo. O importante é que a gente olhe para dentro e entenda o que a gente precisa para fazer aqui. Mas a gente pode tudo. A gente pode ser simples, a gente pode ser no luxo, a gente pode ser rico, a gente pode ser milionário, pode ser pobre, pode casar, pode ficar solteiro, pode tudo, tá? Pode ter uma casa, ter 10, pode ter 50 casas se você quiser. Mas tem uma coisa que a gente precisa aprender que é importante. O que é que a gente sente? Qual é o nosso sentimento? Que energia a gente emana? Né? Então a gente fala isso. Então você pode tudo isso, desde que você aprenda a sentir de verdade. Energia não mente. Alegria, felicidade, amor incondicional. Tá? Você é trilhardário. Você está alegre? Realmente? Você está feliz? Então está tudo certo. Você é simples, né? Vive numa cabana. Você está alegre? Você está feliz? Então está tudo certo. Está casado? Você está alegre? Você está feliz? Você sente amor incondicional? Então está tudo certo. Você está solteiro? Vai morrer solteiro? Vai viver um solteirão, não sei o quê? Você está alegre? Você está feliz? Você tem amor condicional dentro de você? Então está tudo certo. Então nós temos que aprender a isso. O que é que a gente sente? Não importa o que a gente faz, desde que o nosso sentimento seja elevado. Né? Porque se não for, alguma coisa está errada. Alguma coisa está equivocada e a gente precisa transformar. Não é o casamento que vai te trazer felicidade. Não é a riqueza que vai te trazer felicidade. Não é a situação que você vive que vai trazer felicidade. Primeiro, você sente a felicidade. O resto é consequência. Então é aquilo que a gente fala. Você pode mudar de lugar, você pode mudar de família, você pode mudar de pessoas, você pode mudar de amigos. Dependendo do que você sente, aquilo vai não continuar vai, o mesmo, né? vai continuar
mal mesmo. Você Né? não Se você se sente mudou sozinho, né? Se você tem essa energia de se sentir sozinho, vazio, esse sozinho é o vazio, né? Não é num casamento que você vai compensar, não é na riqueza, não é no trabalho, não é na pobreza, não é na miséria que você vai compensar isso. Né? Agora, se você preenche esse vazio, o resto é secundário, é consequências. Aí você pode viver na miséria, ou você pode viver na simplicidade, ou você pode viver na riqueza. O que você sente não vai mudar. Aí você pode ter o mundo aos seus pés e no outro dia você pode perder o mundo aos seus pés e você continua o mesmo. Isso. Depende do que você sente. Então, isso que a gente fala, né? Aprenda a sentir o que você sente e entenda isso. Que as coisas externas não faz muita diferença de você mudar. Se você não mudar internamente. Né? Porque se você está irritado, né? Você está com raiva, está estressado, você pode ir no ambiente de paz. Né? Você pode ir no meio da natureza, que os cantos do passarinho vão te irritar. Exato. Você pode. Então, qual que é o segredo, vamos dizer assim? É o que você sente. É que é aquilo que a gente fala, se você está em paz, pode ir na cidade, no meio da muvuca, no barulho, na correria, você vai estar em paz. Nada te incomoda, nada te tira daquela paz. Por quê? Porque é dentro, é o que a gente sente. E isso vale. Você falou isso do passarinho, eu lembrei de uma passagem. Aconteceu comigo. Nossa, olha que legal, que gostoso. A pessoa falou, isso me enche o saco o dia inteiro. Pois é. Não é o que a gente vê fora, né? É o que a gente sente. É o que a gente sente. E é em tudo. Né? É em tudo. Tanto é que a gente pergunta, né, para as pessoas, um exemplo assim, né? Por exemplo, casamento, né? Tem pessoas que tiveram experiências negativas com casamento. Se você for perguntar para elas o que elas acham de casamento, você vai ouvir as coisas mais pessimistas do mundo. Mas se você pegar um casal, né, que teve uma experiência maravilhosa com casamento, se você for perguntar para elas, elas vão aconselhar as coisas mais otimistas sobre casamentos no mundo. E é assim que funciona. É como cada um pensa, né, Rafa? É o que a gente sente. Tanto é que você pode perguntar a questão, né, da vida. O que você acha da vida? N respostas, né? Mas tem uma pessoa que não aceita a vida, que a vida, ele acha a vida injusta, que a vida é uma porcaria, ele vai te falar isso. E se você pegar uma pessoa que ama a vida, aceita a vida, né, já entendeu, já despertou para a espiritualidade e tal, você só vai ouvir coisas boas. Então, é a experiência de cada um, mas de acordo com o que cada um sente. Porque se eu sinto amor, eu vou externar isso, eu vou vivenciar o amor. Se eu sinto raiva, eu vou externar isso e eu vou vivenciar a raiva. Eu vou vivenciar a miséria, eu vou vivenciar, né, as doenças, eu vou vivenciar a riqueza, eu vou vivenciar aquilo que eu sinto. Mesma coisa é que a situação, né, Rafa? Quando você gosta realmente de uma pessoa, e às vezes a pessoa pergunta, né? Fala o lado bom e o lado ruim. A gente sabe que todos nós temos. E tem situações, eu não gosto de fulano porque fulano é assim, assim, assim. A pessoa só olha o lado ruim. E você entende quando você gosta realmente da pessoa, você sabe que ela tem aquele lado. Mas você vai prevalecer nela naquilo que ela tem de bom. Naquilo que você realmente olha e fala, não, isso aqui faz a diferença.
a mesma coisa é aquela experiência que a gente faz com a flor, né? Você coloca uma flor, tem gente que vai olhar o espinho, e outras vai olhar a exuberância dela. E às vezes te entrega coisas muito maiores do que aquilo, até mesmo que você, tendo muita clareza, você vai ver muito mais coisas belas do que o espinho. Então, assim, são situações do que a pessoa carrega, do que ela sente, do que ela vibra, a energia dela. E às vezes a gente se sente de uma certa forma, a gente não consegue muitas vezes entender, porque às vezes é tanta reclamação, é tanta. E você olha para aquela situação e fala, gente, eu não estou vendo isso. O que eu não estou enxergando? O que está faltando para me entender, para mim ver o que a pessoa está vendo ali? E às vezes, porque você é fantasiosa demais, porque você romantiza tudo. A realidade não é essa. A realidade é o que a gente sente, é o que a gente traz. E quando a gente começa a despertar para muitas coisas, a gente tem entendimento disso. A gente tem a percepção que é o que a pessoa carrega e às vezes ela nem tem culpa disso. Porque nem ela mesma consegue se enxergar. E esse não se enxergar faz ela ver a vida dessa forma. Com tanto defeito, com tanto drama, com tanta insatisfação. Essa é a realidade. E o autoconhecimento, ele às vezes ele bate duro na gente nesse caminho, né, Rafa? Mas ensina muito. É uma pancada, como diz o outro, bate, mas acaricia depois de uma forma genuína, generosa, porque traz pra gente o melhor que a gente tem. Né? Ele vai mostrar o que a gente tem de ruim, mas dependendo daquilo que a gente busca, ele também vai trazer essa beleza que a gente muitas vezes tem escondido e que a gente não mostra, que a gente não fala. E o autoconhecimento tem esse poder de trazer isso para a gente, nos entregar aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente traz como energia da gente mesmo, que muitas vezes fica sufocado por vergonha, por um monte de coisa. A gente tem medo de falar, a gente tem preocupação, e quando a gente tem entendimento disso, a gente vê que tudo é natural, tudo é bom, tudo é perfeito. São situações que são criadas em torno disso. Não é a realidade. São só problemas criados, às vezes pela gente, às vezes pelo externo. E a gente olhar e entender o quanto eu consigo olhar para isso com verdade, o quanto eu sou leal comigo mesmo, dentro disso que eu faço. Isso tem que ser bonito para mim, isso tem que ser gratificante para mim. E quando isso faz sentido para a gente, começa a fazer sentido para as outras pessoas também. Porque a gente sai dessa preocupação de ter que ser ou ter que parecer alguma coisa. A gente simplesmente é. Porque a gente já transcendeu isso e a gente já não está mais nessa preocupação de que a gente precisa ser ou a gente precisa parecer alguma coisa. A gente só sabe que a gente é para Deus. A gente só sabe que a gente é íntegro naquilo que a gente faz, com amor, com verdade. Só. E a gente não precisa brigar com isso.
A gente não precisa se maltratar por isso, e nem maltratar nem a gente, nem os outros, pelo que a gente é. Quem é aquela situação, quem te ama te aceita, quem te ama compartilha com você de tudo aquilo que você é, e vice-versa. E a vida ganha um significado diferente. Não é o que o mundo quer, é o que eu sou. É o que Deus conhece de mim como ser humano, como pessoa, como criatura dele. E a gente ganha paz com isso, dentro desse transcender toda essa energia, toda essa situação, né, Rafa? Porque é um todo dentro da gente. E a gente reconhecer isso é maravilhoso. É isso, então. Deu nosso horário. Fechou? Fechou. Então é isso. Então é isso aí. Então, gente, obrigada quem esteve com a gente e até a próxima. Obrigado. Obrigado pela presença. Até a próxima. Tenha uma boa noite, muita paz, muita luz, muito amor. Precisamos. Valeu. É isso aí. Um abraço. Tchau.